O dog do Reddit. Estou errado por querer o divórcio, após uma traição, mesmo depois de minha esposa ter demonstrado muito mais esforço em nosso relacionamento? Para contexto. Chegando ao ano novo, eu não tinha ideia de que minha esposa estava tendo, no mínimo, um caso emocional com um colega de trabalho. Na véspera de ano novo, antes de eu descobrir isso, ela voltou para casa e agiu de forma extremamente fria comigo e com nossos filhos. Ela estava brava. Mais cedo naquela noite, ela perguntou se poderia sair para tomar um drink com uma colega de trabalho, a que eu conhecia e em quem confiava. Eu disse a ela que era legal, mas que as crianças ficariam acordadas, contanto que ela pudesse voltar para comemorar com eles. Eu estava bem com isso. Bem. Ela acabou saindo do trabalho às 11h30 e mal teve tempo de chegar em casa. Perguntei a ela o que havia de errado e ela disse que foi convidada para ir à casa de uma amiga para tomar uns drinks com eles. Todas as 3 mulheres, todas casadas, não tive problemas. Eu disse: olha, não tenho certeza do que há de errado e por que você está chorando por causa disso. Isso é bom. Você merece uma noite de garotas de vez em quando. Não me importo de cuidar das crianças. Apenas vá. Coloquei as crianças na cama, ela saiu e cerca de 3 horas depois. Então, às 3 da manhã, tentei contatá-la. Nenhuma resposta. Espero cerca de 15 minutos. Liguei para ela novamente. Nenhuma resposta. Eu ligo para a amiga dela com quem ela deveria estar. Nenhuma resposta. Ela então me responde 5 minutos depois e diz: sim. Ainda voltarei para casa esta noite. Ainda estamos bebendo. Nunca em nossos 6 anos de casamento tive a sensação de que algo mais estava acontecendo, mas naquela noite tudo me atingiu. Examinei nossos registros telefônicos e encontrei outro número que não conhecia e com o qual ela manteve contato a noite toda. Ignorando minhas ligações, mandando mensagens de texto para esse número no meio, etc. Ela também enviava mensagens de texto para esse número diariamente por um período de 3 meses. Eu nunca suspeitei que ela estaria mandando mensagens para outro cara enquanto assistia a filmes de família ao meu lado. Como os tempos mostraram. Como não vi isso, não faço ideia. Talvez ela tivesse esse indivíduo listado como mãe em seu telefone. Não sei. Eu nunca tinha sentido essa vibração ou sentido todo o nosso casamento. Fui pego de surpresa por isso. De qualquer forma. Eu a confronto sobre isso por meio de texto com a prova como um idiota. Ela corre para casa e apaga tudo do telefone. Não há como restaurar os backups. Não há como saber que ela não se encontrou com esse cara. Ao descobrir isso, imediatamente disse a ela que queria o divórcio. Foi nesse ponto que ela começou a ficar violenta comigo. Falando merda sobre tudo que eu vinha fazendo para nos manter financeiramente estáveis. Os dias de trabalho de 18 horas que mantiveram um teto sobre nossas cabeças. Ela me disse que eu precisava ir embora pague o aluguel e nossos 2 filhos estejam dormindo. Eu recusei. Dormimos em quartos separados naquela noite e no dia seguinte ela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Alegando que ela lembrava que havíamos brigado, mas não conseguia lembrar do que se tratava. Então mostro a ela os registros telefônicos, embora tenha certeza de que ela estava apenas tentando fazer alguma besteira. Ela confessa quem era o indivíduo e diz que eles flertaram muito, mas nunca se encontraram. Eu disse a ela que se isso fosse verdade, ela não teria problemas para restaurar as mensagens de texto que excluiu e, nesse ponto, foi confirmado que ela excluiu tudo e excluiu seu último backup. Ela também salvou um backup depois que eles foram excluídos na noite em que tudo deu errado. Desde então ela tem se esforçado para me convencer de que eles nunca fizeram nada e nunca se viram fora do trabalho. Continuo encontrando pedaços de coisas. Pedaços de textos excluídos das mensagens de seus amigos naquela época. As fotos em seu Google Drive daquela noite, onde ela estava com quem ela disse estar, foram excluídas de seu telefone por qual motivo? A evidência mais contundente que tenho é de um período de 2 horas na véspera de Ano Novo. Eles pararam de trocar mensagens de texto e começaram a enviar mensagens aleatoriamente novamente por volta das 3 da manhã, quando comecei a ligar e tive essa sensação. Meu instinto me diz que ela deixou a casa dos amigos, foi para a casa dele e voltou. Ou... ela foi direto da nossa casa para a casa dele e depois foi até as amigas quando descobriu que eu estava ligando para elas. Há fotos reveladoras dela mesma que ela nunca me enviou também em seu Google Drive, tiradas no Snapchat. Desde então, ela me deu toda a sua atenção. Ela tenta iniciar intimidade 10 vezes mais. As mensagens de texto pararam. Ela me mostra tudo em seu chat instantâneo e até baixa seus dados para me mostrar que não está falando com outras pessoas. Estou vendo o lado dela que não via desde que nos casamos, anos atrás. Mas não posso deixar de confiar na minha intuição ao exigir o divórcio. Eu sinto que ela escondeu coisas de mim. Não saber ao certo está me matando por dentro. Meus pais sabem de tudo isso e continuam me pressionando para resolver isso e não insistir. Meus irmãos estão dizendo foda-se, se divorcie. Estou errado em me divorciar? Tenha em mente as datas. Já se passaram mais de 4 meses desde que isso ocorreu. Tenho certeza de que ela eliminou completamente o indivíduo. Mas ainda não consigo superar o fato de não saber 100% e meu instinto me diz que ela ainda está mentindo. Observação 1. Se algo disso estiver confuso, pergunte e eu esclarecerei. Também darei contexto quando necessário.
Também, desculpe pela maneira como isso foi escrito. Estou ciente de que há alguns saltos para frente e para trás. Estou apenas desmiolado agora. Honestamente, isso está me afetando mais agora do que na noite em que descobri. Eu me sinto estúpido. Observação 2. E também esqueci de acrescentar que o indivíduo em questão é um funcionário que ela gerencia. Tipo. Ela é sua supervisora direta. Ouvi dizer que há consequências legais maiores para isso, mas não tenho ideia. Para esclarecimentos, o indivíduo em questão é, na verdade, um homem obeso. Não estou de forma alguma apto. Mas também não sou gordo. Também voltei e olhei os carimbos de hora das fotos dela e de seus amigos que foram excluídas naquela noite. No Google Drive, antes daquele período de 2 horas sem mensagens de texto, durante e depois, várias fotos foram tiradas com carimbos de data e hora verificados, sendo que eles não podem ser alterados no Google Drive. Se ela tem ou não um amigo que entende de tecnologia e foi capaz de fazer isso nos 10 minutos que levou para chegar em casa após o confronto, eu não sei. Isso é possível? Também vale a pena acrescentar que venho de uma família que convenceu completamente uma de minhas primas de que ela precisa permanecer no casamento, mesmo quando o marido passou a depender exclusivamente dela e virou um viciado. Tudo porque, caramba, ninguém nesta família jamais se divorciou, então, essencialmente, fazendo isso, eu seria rejeitado por meus pais, minha irmã, todos os meus primos, todas as minhas tias, todos os tios. Mas ainda teria o apoio dos meus 2 irmãos. Atualmente no intervalo da manhã no trabalho, estive lendo os comentários. Amanhã tenho folga o dia todo, então estarei pesando pesadamente minhas opções quando tiver algum tempo para mim amanhã. Pode não ser atualizado amanhã. Mas vou atualizar vocês quando puder. Obrigado por todas as contribuições positivas e negativas. A melhor coisa que posso fazer agora é passar a semana de trabalho. Tire meus filhos da creche e esteja mentalmente presente para eles. Eu a tenho ignorado desde ontem à noite e ela ficou brigando e me ligando a manhã toda para ver o que havia de errado. Comentários relevantes do OB. Serei honesto com vocês. Os 2 principais motivos pelos quais tentei resolver isso são 1. As crianças. Mesmo que ela praticamente tenha dito dane-se todos nós na véspera de ano novo. E 2. Por algum motivo, meus pais têm me pressionado para ficar. Está ferrando comigo e não sei por quê. Eles ficam me lembrando que ninguém nesta família jamais se divorciou, eles disseram que provavelmente nunca mais verei meus filhos, mesmo que no meu estado, se for descoberto que um cônjuge traiu, isso essencialmente desiste de seus direitos sobre os filhos se o divórcio for apresentado. Eu realmente não entendo como meus próprios pais podem sentar lá e me alimentar com histórias idiotas sobre pessoas que eles conhecem que passaram por isso e se tornaram um casal melhor. Realmente parece que eles estão do lado dela em tudo o que aconteceu, ignorando todas as verdades. Primeira atualização. Minha esposa teve no mínimo um caso emocional e pode ter traído. Provavelmente sim, mas nunca vou admitir. Aqui está a atualização. Eu fico aqui sentado digitando isso no meu intervalo da manhã. Depois de um longo dia considerando minhas opções na sexta-feira, sentei com minha esposa na noite de sexta-feira, quando ela saiu do trabalho e eu levei as crianças para dormir. Assim que mencionei que minha confiança nela havia desaparecido completamente, ela imediatamente começou a argumentar e essencialmente declarou: achei que tínhamos deixado isso no passado. Você nunca confiou em mim, não é? Eu respondi, e mesmo que você não tenha feito nada físico ou se encontrado com ele fora do trabalho, você nunca me deixará ver essas mensagens de texto. Você nunca obterá os dados do Snapchat. Ela respondeu com, você está certo. O casamento é baseado na confiança e se você não confia em mim, talvez devêssemos desistir. A ironia nisso é que trabalhei de 18 a 19 horas por dia nos últimos anos, mal conseguindo fazer tudo o que queria na vida, porque sustentava nossos filhos, levava-os para a cama, limpava a casa o tempo todo, cozinhando, mal conseguindo dormir o suficiente. Provavelmente tirou anos da minha vida só por causa do estresse. Ela, na véspera de ano novo, disse dane-se às crianças, dane-se, e essencialmente saiu para uma festa com os amigos, ignorando ligações minhas e de nossa filha perguntando onde ela estava, ao mesmo tempo que respondia ao seu parceiro de caso emocional. Não entrarei em todos os detalhes para não me repetir entre esta e a atualização. Longa história curta. No meu estado, temos que ficar separados por um ano antes que o divórcio possa ser finalizado. Quando concordei com ela que deveríamos começar a nos separar e que eu já tinha entrado em contato com um advogado, ela surtou comigo. Ela me implorou para não continuar com isso. Mas, infelizmente irei. Na próxima sexta-feira, irei deixá-la na casa dos pais, a algumas horas de distância. As crianças ficarão comigo por enquanto com a ajuda de um dos meus irmãos. Eu disse a ela que só havia uma maneira de adiar isso por enquanto. Isso foi extrair os dados, extrair os textos. Prove seu caso. Ela olhou para o chão. Mais uma vez. E me disse que isso é uma violação da privacidade dela. Não nos falamos desde então. Por enquanto, não disse muito para meus filhos. Deus, preciso continuar seguindo em frente. Observação. O que descobri sobre o cara é, em primeiro foi um cara de um estado diferente. Segundo foi um colega de trabalho. Terceiro foi alguém abaixo dela, que ela supervisiona. Quarto e agora há pouco, recebi aleatoriamente uma mensagem dela afirmando que ela pode ter dito que o ama. Mas imediatamente me arrependi. E é isso. Também quero reiterar, o processo de separação começa na próxima sexta-feira.
No meu estado você não pode se divorciar imediatamente. Demora um ano inteiro. Digo isso por causa de todas as pessoas que afirmam apenas divorcie-se e acabe com isso, e também aquelas que afirmam para te dar segundas chances. Para mim é bem preto e branco. Tenho 99% de certeza de que ela traiu fisicamente. Eu adoraria acreditar nela e seguir em frente, mas não posso. Ela não apenas excluiu todas as mensagens entre eles. Ela também excluiu todas as mensagens de vários amigos e colegas de trabalho da mesma época. Mas deixou-os de antes e depois. No que me diz respeito, os amigos dela estavam envolvidos nisso, assim como qualquer outra pessoa de quem ela excluiu mensagens. Segunda atualização. Avançando até hoje, impedi o divórcio contra a vontade de minha família. Toda a outra história também foi respondida na atualização anterior. Estamos separados, mas o divórcio só poderá ser finalizado no próximo ano. É necessário um ano de separação. Ela implorou e implorou para que eu não continuasse com isso, implorou para que eu ficasse. Não jogar tudo fora por causa de um pequeno erro. Engraçado como ela vê a infidelidade como um erro que durou 3 meses. Sim. Sem considerar. Passei muito tempo com meus filhos. Ela os vê nos fins de semana, se quiser. Eu adoraria dizer que superei tudo. Mas ainda estou me curando. Eu realmente amava e gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas nunca mais poderei confiar nela. Ela tentou tudo o que podia intimamente para me fazer ficar. Inferno, no dia em que ela finalmente confessou tudo, cheguei em casa e ela estava vestida como nunca antes, pronta para ir. Eu recusei. Ela chegou a me oferecer qualquer coisa todos os dias pelo resto de nossas vidas se eu ficasse. Tenho trabalhado e cuidado das crianças. É mais difícil para eles do que para mim, para ser honesto. Eles ainda não entendem. Acabei de dizer a eles que a mamãe tem algumas coisas em que está trabalhando. Não tenho coragem de dizer a eles que não seremos mais uma família funcional neste momento. Também, meus pais nunca mais conversaram comigo desde que eu disse a eles que estava pedindo o divórcio. Nem mesmo para verificar meus filhos ou algo assim. Mas tenho feito esse trabalho com a ajuda do meu irmão e de alguns bons amigos. Algumas amigas do passado me procuraram para ver se eu queria conversar, mas preciso me concentrar em mim e em meus filhos. Obrigado a todos por entrar em contato por meio do Reddit comentários. Comentário do OP sobre a esposa. Ela me enviou uma confissão meia-boca enquanto eu estava no trabalho por meio de um chat instantâneo um dia. Berrando histericamente, me dizendo que ela estragou tudo e o beijou uma vez depois que ele acompanhou até o carro. Não acredito nisso nem por um segundo. Eu disse, se isso é tudo, então prove me fornecendo as mensagens que você excluiu. Mais uma vez me deparei com, isso é uma invasão da minha privacidade, e se eu estivesse no seu lugar, gostaria apenas de perdoar, esquecer e seguir em frente. É fácil para o trapaceiro ir em frente e dizer isso. Apertei mais algumas vezes e me deparei com, acredite, você não quer ler essa merda. Por que você iria querer ler isso? Caso encerrado. Observação, vou desabafar por um segundo. Serei honesto com vocês. Tentei dar a ela uma última chance de conversar sobre o assunto. Eu disse a mim mesmo no minuto em que ela ficou hostil sobre isso, que tudo estava acabado. 5 minutos depois da nossa conversa final, eu estava sendo acusado de trabalhar demais. Cito, este não é um maldito julgamento. Você também não era perfeito. Eu estava praticamente gritando por socorro e você me deixou afogar. Levei as crianças para a creche, limpei a casa o tempo todo, peguei-as depois do trabalho, coloquei-as na cama, cozinhei, lavei a louça, me apressei para dar a elas férias dos sonhos que passamos apenas antes de seu caso começar. A verdadeira surpresa sobre a qual não contei foi quando olhei para o telefone dela naquela primeira noite e vi mensagens dela e de sua mãe falando sobre como ela se sentiu desconectada. Que eu não era mais o que ela queria há meses antes de seu caso começar. Sua mãe a encorajou fortemente a sentar comigo e explicar como ela se sentia. Ela até disse à mãe que sim. Ela nunca o fez. Aparentemente, sentar-me e conversar era o que ela estava fazendo e tendo um caso. Garanto que ela nunca encontrará alguém que a trate do jeito que eu tratei. Café da manhã na cama sábado e domingo. Acordei com as crianças para que ela pudesse dormir por anos. Ela desistiu de tudo por alguém que não consegue nem pagar as próprias contas e ainda mora com a mamãe e o papai. A única coisa que ele tinha e eu não tinha era mais tempo por causa de um emprego de meio período. Comentários sobre o relato. Ela respondeu com, você está certo. O casamento é baseado na confiança e se você não confia em mim, talvez devêssemos desistir. Essa é a única coisa em que a ex do OP está certa. Ela nem estava arrependida. Ela o manipulou e o enganou e quando percebeu que não estava funcionando, decidiu usar todos os truques íntimos para fazê-lo ficar. Ela provavelmente vai dificultar o divórcio. Esperamos que o OP continue perseverando. Assim que a realidade realmente aparecer para ela e o divórcio for finalizado, ela voltará a tentar o bombardeio amoroso e tudo mais. A confiança não é garantida em um relacionamento. Você desenvolve e mantém a confiança em suas ações cotidianas. Se você fizer coisas obscuras, estará desperdiçando meses e anos de confiança acumulada. Você está em um relacionamento porque confia na pessoa, não confia na pessoa porque está em um relacionamento.
Não é o mesmo. Exatamente. A confiança desapareceu por causa de como ela estava agindo, especialmente na forma como ela tratava a si mesmo e aos filhos. Dizer, mas você tem que confiar em mim, não é um feitiço mágico que substitui agir de uma forma extremamente indigna de confiança. Alguém que se comporta de maneira obscura precisa fornecer mais evidências de confiança do que alguém que não o faz. E quando ficou claro que ela estava abusando da confiança dele, tentar argumentar que ela ainda merecia isso foi ainda mais obscuro. Neste ponto, ela está desesperada para manter o casamento, mas ainda se recusa a mostrar a ele as mensagens excluídas. Elas devem ser tão condenatórios. O OP é incrível. Um bom pai, um bom marido e bom em se defender quando descobriu o que havia acontecido. Além disso, adoro como ele consegue se tratar melhor agora que se separa dela. Ele não precisa mais trabalhar meio período por causa dela, a menos que queira. E ela não recebe tratamento especial por causa de um marido amoroso. Os pais do OP vêm de uma geração em que os casais permaneciam juntos independentemente de qualquer coisa. Isso era bom para a estrutura familiar, com menos filhos e famílias desestruturadas. Todavia, por outro lado, mesmo quando o casamento estava morto, muitas das vezes não se separavam e passavam a vida insatisfeitos. Aguardando a atualização do OP dizendo que a ex voltou rastejando com o clássico, ninguém mais me trata tão bem quanto você. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.